Olá, amigos do Mexe-se! Estamos aqui de novo para falar para vocês sobre exercícios para o abdômen, né? Treinamento de abdominal. E para nos ajudar, estamos aqui com o professor Roger, mais uma vez, para atuarmos cirurgicamente contra o sedentarismo. A ideia hoje é que a gente mostre alguns exercícios que a gente possa aumentar a intensidade, né? A gente falou no primeiro programa sobre treinamento de força de abdômen para indivíduos iniciantes, demos algumas dicas em relação a como você potencializar esse trabalho. Agora a gente quer que você progrida, né? Então a gente vai aumentar o grau de dificuldade, no entanto a gente vai fazer de uma forma progressiva aqui, né? Roger, o que temos hoje de exercícios para poder apresentar para a galera? Bom, pensando que no primeiro programa a gente falou sobre os exercícios básicos, que seriam as pranchas, as pontes, extensão de tronco, os abdominais de nível iniciante, a gente vai dar uma sequência nisso, trabalhando abdominais que envolvam um pouco mais de coordenação motora, que envolvam um pouco mais de estabilização do core, ou seja, o indivíduo tem que sair de um nível já um pouco mais avançado para conseguir fazer ele. Seriam abdominais que vão trabalhar aí movimentação de perna, a parte inferior do abdômen. Legal. Só lembrando, para você começar a fazer esses exercícios apresentados hoje, é importante que você tenha passado pelos anteriores, né? No qual a gente até não comentou no último programa, mas a relação de volume é importante. Então, você pode começar os exercícios com contagem de tempo, inclusive os dinâmicos, né? De 20, 30 segundos até um minuto e meio de atividade, para depois começar a fazer atividades um pouco mais intensas, como a gente vai demonstrar hoje. Lembrando também, é um mito, né? Muitas vezes o pessoal achar que o exercício abdominal, né, ficar vários minutos ou até horas fazendo abdominal, vai queimar, né, as gordurinhas nessa região. Então a gente sabe que isso não é verdade, apesar de ter alguns trabalhos até mostrando o aumento do metabolismo na região com trabalhos mais prolongados. No entanto, isso não é uma realidade. No entanto, mesmo que você tenha essa gordurinha mais pronunciada, o fortalecimento dessa musculatura vai te dar um aspecto mais equilibrado, né? Então, você que não é atleta, você que não é tão fitness assim, mesmo que tenha aquela gordurinha, vai ter um abdômen mais apresentável, mais esteticamente, né, apresentável, né? E principalmente ter a função adequada para que você não tenha problemas na sua coluna, né? Isso é importante. Vamos lá para o primeiro exercício? Bom, o primeiro exercício é pegar o colchonete, colocar aqui no chão, que o professor Wilson deitar. A gente vai estar realizando um trabalho alternando as pernas. O professor vai colocar a mão embaixo do quadril, deixar as duas pernas estendidas e fazer um movimento alternado. Aqui tem um detalhe muito importante. Eu preciso fazer a amplitude do movimento respeitando a minha coluna, ou seja, eu preciso manter a minha coluna alinhada no colchonete. A partir do momento que eu amplio demais a amplitude, por favor, professor, aumente a amplitude. Eu começo a arquear, eu começo a conseguir passar a minha mão por baixo da coluna dele. Isso começa a forçar a região lombar, então não é interessante. Então faça um movimento um pouco mais curto, mantendo toda a coluna estabilizada no chão e ativando toda a musculatura do abdômen. A gente falou na semana passada sobre o bracing e a mesma coisa vale aqui. Todo o movimento abdominal com o bracing ativo, para que você consiga ter a máxima efetividade do movimento. Pode descansar, professor. Um outro movimento muito efetivo, que eu particularmente gosto bastante, é quando você estende as duas pernas para cima, as duas, por favor. Um pouquinho mais inclinado, mão estendida atrás da cabeça, tentando tocar na pontinha do pé. Vamos lá? Lembrando, o importante é que você tire o tronco do chão, mantendo o quadril estabilizado, o tronco vai chegar ao máximo possível. Lembrando também, bracing sempre ativado. Esse é outro abdômen um pouco mais complexo, a gente chama de canivete, é interessante. Pode descansar, professor. Então, uma terceira variação seria esse abdominal em que você tira o seu quadril do chão. Você faz o movimento, coloca as suas mãos para estabilizar. A perna não precisa descer até encostar no chão, tá? Ela vai ser mais ou menos um ângulo de 30 graus e vai voltar. No impulso, você vai tirar o seu quadril do chão, ativando um pouco mais a musculatura do abdômen. É interessante você pensar que uma pessoa intermediária não tem que fazer aí 200, 300, 500 repetições de abdômen. Se a gente colocar a série aí 3 ou 4 séries de 20 a 30 abdominais, está mais do que bom. Já é o suficiente para você conseguir ativar. Lembrando que o abdômen é um músculo e todo músculo precisa descansar. Então, faça o treino de abdômen um dia, descanse aí 48 horas como você faria por algum outro músculo, entendeu? Ok. Lembrando que os exercícios de abdômen, eles devem ser orientados de acordo com a sua evolução. O que a gente está passando agora são exercícios que são até fáceis de realizar, no entanto, esses detalhes da coluna desgrudar, muitas vezes o pessoal segura
e deixa fazer a movimentação aqui, isso faz com que a gente tenha um estresse grande nessa região. A médio e longo prazo pode ser muito ruim. Bom, como o professor Roger mostrou, temos alguns exercícios que, independente de como seja realizado, aquela história de mais inferior, mais superior, a gente tem pequenas exigências, né, modificadas. No entanto, lembrando que o abdômen, o reto abdominal, ele tem a sua origem aqui na região baixa do peitoral, tem a sua inserção próxima à região do pubis, no pubis, né? Então é um músculo que atravessa toda a nossa caixa torácica. Então, assim, isolar parte baixa ou parte superior não tem como, mas sim, a gente tem uma maior atuação isometricamente, parte baixa, né? Ou dinamicamente parte alta, e isso leva a pequenas diferenças. Então, assim, é importante a gente lembrar que, de repente, aquelas pessoas que treinam todo dia abdominal, né? Como o Roger falou, é importante que a gente dê um descanso para essa musculatura, para que ela se recupere e aumente a sua força posteriormente. Então, treinar todos os dias abdominal, naquela separação, um dia inferior, outro dia superior, isso não é muito interessante, ok? Podemos fazer uma frequência maior por ser um músculo postural, no entanto, é importante que o descanso seja realizado. Dependendo da intensidade e o volume, 48 horas de recuperação. Se você faz exercícios de menor intensidade, isométricos, por exemplo, né? As pranchas, você até pode realizar todos os dias, porque a intensidade e mesmo o volume não vão ser tão altos. Então você pode fazer, né, uma razão diária. Então, dependendo da intensidade e volume, você tem uma orientação diferente. Então procure o profissional para que ele te oriente em relação a isso. Vamos exemplificar outro exercício de abdômen, que é um conhecido abdominal que a gente chama de remador, né? A gente pode utilizar de várias formas, utilizando sobrecargas diversas. Então esse é um movimento bem interessante. Por quê? Porque ele ativa praticamente toda a musculatura do tronco, né? A parte anterior do tronco. Não só abdômen, mas a gente tem a movimentação de braços lá para trás, ativação de dorsais, peitoral, para que esses braços voltem com potência, né? É um exercício de potência muscular e não tão de resistência como é pregado, né? Claro que depende da velocidade de movimento que você vai realizar, mas é um exercício que envolve potência. E qual que é a questão importante desse exercício? É um exercício que ele tem uma grande ativação. Deita um pouco, Roger. Ele usa muito os flexores do quadril. Estende a perna. Então a gente tem um músculozinho aqui, ó, que ele está inserido lá na coluna e no meu fêmur, né? Que a gente chama de ilho, músculo ilho. E o psoas maior, junto, eles vão formar o ilio-psoas. É um grande flexor do quadril. A gente tem um músculo reto abdominal, reto femoral, que tem a sua inserção distal aqui e a sua inserção proximal na pelve, né? Na espinha ilíaca anterosuperior. Esses músculos vão ajudar a flexão do quadril. Então, o abdominal de remador, assim como todos os outros, vamos lá, flexiona, faz o abdominal convencional. Sobe tudo, flexiona, sobe até abraçar a coxa. Pode. Isso. Esses movimentos completos são exercícios de força, de potência muito interessantes. No entanto, a gente tem que entender que o abdômen, ele não atua sozinho. Na verdade, ele tem uma relação ali muito parecida, né? Entre flexores do quadril e o reto abdominal. O reto abdominal, praticamente, ele está ali em uma ação quase que isométrica para manter a estabilidade da pelve e da coluna. Então, por que a gente está apontando isso? Porque é um exercício que força muito a coluna, né? Ele traciona. Então, toda vez que eu faço a força para subir o tronco, esses músculos flexores do quadril fazem isso com a minha pelve, né? Arqueando as costas. Então, eu não devo fazer? Não. Você tem que estar preparado para fazê-los. Então, a importância de passar por aqueles outros exercícios iniciais é crucial para a saúde da sua coluna e para tirar proveito desse exercício. Já que uma pessoa com a musculatura fraca de abdômen realizando as flexões de tronco, ela vai ter maior ação dos flexores do que do próprio abdominal. Então, sua intenção é trabalhar fortemente o abdômen,
primeiro você tem que estar com o abdômen forte. Parece meio, né, distonante, mas é isso que acontece. Fazer esse tipo de exercício com musculatura de abdômen fraca vai diminuir a sua potencialização do trabalho desse abdômen. Vai ficar mais a cargo dos flexores do quadril. Seja exercícios, né, na paralela, qualquer exercício que envolve flexão de quadril. Então é importante que a gente tenha a musculatura forte do abdômen para que a gente tenha melhor proveito desses exercícios e principalmente que a gente tenha uma proteção da nossa coluna. Só mais um exemplo, sentadinho, fazer a flexão completa. Pessoal, um ponto importante, de novo, não existe exercícios errados, mas tem o seu objetivo, a sua intenção e o perfil do indivíduo que vai realizá-lo. Então, uma prática comum é prendermos o pé, né? Isso aí desde a minha época de tiro de guerra, sei lá. A gente pisa no pé, segura, para que o aluno, né, o seu colega, realize o movimento com mais facilidade. Vamos lá, Roger. Isso, fica mais fácil, Roger? Muito mais. Por que será que fica mais fácil quando eu prendo os pés, quando eu tenho um apoio no joelho? Aí, descansou. Porque dessa forma eu estabilizei a pelve, eu não preciso mais tanto do abdômen e agora o meu flexor de quadril tem muito mais força e potência para produzir movimento. Então, é errado prender os pés e o joelho? Não é errado. Não é certo para quem quer fortalecer o abdômen, é diferente. Ah, então para que serve? Se você precisa de fortalecer flexores do quadril, tanto quanto o abdômen, por exemplo, os corredores, atletas de futebol, de esportes que precisam de potência, todos eles vão ser muito beneficiados por esse tipo de exercício. E você da academia que busca só um abdômen sarado, talvez não seja tanto. Pode ser feito? Se você tem um abdômen muito forte, sim. Mas o que é comum? Esse tipo de exercício ser orientado para indivíduos que não têm força, justamente por isso que a gente prende os pés dele para facilitar. Ponto-chave. Errado nesse sentido. Indivíduos com baixa capacidade de força de abdômen é que não devem fazer esse exercício. Se você é muito forte, legal, faça sem problema. Se você tem um aluno que é muito fraco, você tem muita pouca força de abdômen, talvez não seja a melhor alternativa. Quem vai estar sendo mais exigido vai ser os flexores do quadril. Então, atua o abdômen? Sim. Não tanto quanto faz sozinho aí. Sobe tudo, sobe tudo, sobe tudo. Agora, não tem ninguém estabilizando a minha pelve. Ninguém. Quem que estabiliza a pelve? Abdômen. Agora ele está sendo exigido com mais força. Então essa é a diferença entre você saber qual o indivíduo que tem ou não capacidade de realizar esse exercício. Ok? Então, essa é a grande dica de hoje, né? Exercícios feitos pelas pessoas certas, exercícios certos, feitos pelas pessoas certas, vão ter muito mais eficiência e mais segurança, ok? Eu acho que é isso. Roger, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que realmente é isso, ter o cuidado de fazer exercício adequado ao seu nível de treinamento, procurar a orientação de um profissional de educação física capacitado para te ajudar e evoluir gradativamente. Não tente fazer mais do que o seu corpo aguenta. Isso é o princípio que gera lesão, sempre. Legal. Bacana, é isso que a gente tenta passar, né? O exercício, ainda mais nesses tempos no qual a gente tem que ficar em casa, muitas vezes a gente não tem um profissional por perto para nos orientar, repetir exercícios que a gente vê no YouTube ou mesmo nas redes sociais, pode ser um tiro errado às vezes, né? Então procure a orientação adequada, fique ligado no Mexa-se que a gente sempre vai estar aí tentando levar a melhor informação para vocês. Roger, mais uma vez, muito obrigado. Espero vocês no próximo programa. Mexa-se!